Tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, sou seu professor de Direito Penal e vamos ver hoje alguns tipos do crimes contra a administração da justiça. Na realidade, isso daqui é uma continuação da nossa aula e é o fechamento do semestre, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nesses crimes e o primeiro crime que a gente vai ver é coação no curso do processo. Coação no curso do processo. Vamos ler o tipo penal. Coação no curso do processo está lá no artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, partes ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir no processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, vamos ter aqui uma regra de cúmulo material entre os crimes. Logicamente, está fora contravenção. Então, se for usado na coação contra uma dessas pessoas, esse for usar violência contra dessas pessoas, essa violência também vai ter uma penalidade autônoma cumulativa com essa, tá certo? Vamos continuar aqui com nossos slides. Então, vamos ver aqui a questão do conduta típica. Então, é usar, empregar, utilizar ou servir. Violência é a violência física ou grave ameaça, a promessa de mal futuro e grave, séria intimidação. Não precisa ser injusta. Mesmo que for justa, mas for um mal futuro, ela já está valendo para configurar, para ser elementar da coação no curso do processo, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio. Contra quem? Vamos ver a pessoa certa, né? Pode ser juiz, promotor, procurador da República, delegado de polícia, defensor público, enfim, pessoas que estejam figurando naquele processo, naquele processo administrativo, naquele inquérito policial, judicial, pode ser escrivão de polícia, pode ser o presidente lá do procedimento administrativo disciplinar, pode ser qualquer pessoa, tá certo? Parte, autor ou réu. Então, também pode ser não só as autoridades, como autor, réu, qualquer pessoa que funcione ou é chamado para intervir no processo judicial, policial ou administrativo ou juiz arbitral, que pode ser quem? Peritos, escrivães, escreventes, oficiais de justiça, jurados, todo esse pessoal aí está valendo. Vamos continuar aqui? Olha aqui, eu deixo bem claro para vocês o que é que a gente vai falar aqui. Olha. Processo judicial, ele pode ser do tipo civil ou penal. Processo policial, que na realidade seria um procedimento policial, né? Tem aquela característica inquisitiva, processo administrativo para apuração de um ilícito administrativo ou disciplinar, ou juízo arbitral, dirimir extrajudicialmente os litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, através de quê? De arbitragem. Então, alguns contratos podem ser assinados previamente para caso haja algum tipo de resolução, algum tipo de desentendimento, ele ser resolvido no juízo arbitral, acabando assim com as longas tramitações no processo judiciais e também o custo, que é muito oneroso. Aí vamos a uma perguntinha aqui. Vamos à perguntinha. Se a conduta disser respeito ao advogado que intimide a testemunha, relembrando a as penas do falso testemunho. Então, que durante um, não é incomum que durante a oitiva de uma pessoa, o advogado venha dizer, olha, o senhor tome cuidado, viu? Porque se o senhor estiver mentindo, o senhor pode ser preso de tanto a tantos anos, crime de falso testemunho. E aí, qual é a resposta? Qual seria a resposta que a gente poderia dar de maneira. Bem, eu vou chamar um amigo meu, vocês sabem que eu sou muito bem de amizade, e vou chamar ele, nosso doutor juiz Guilherme de Souza Nunes, que vai dizer: traço de conduta lícita, pois é interesse da administração da justiça que tal ocorra. Vale dizer que
diga a verdade do que sabe. E é muito importante que a pessoa seja advertida das consequências caso ela vier faltar com a verdade. A nossa classificação doutrinária, ele é um crime pluriofensivo, que tem várias objetividades jurídicas, ele é um crime comum quanto a quem pratica, agora ele é próprio quanto ao sujeito passivo, porque a gente viu ali que tem que estar figurando no processo, tem que ser autoridade, tem que ser perito, tem que ser uma pessoa que se exige uma qualidade especial. Então ele é formal, ou seja, a mera conduta não existe nenhum resultado no mundo fenomênico, ele é de dano, doloso, comissivo, ele acontece uma única, instantânea, um único ato, de forma livre, monossubjetivo, pode ser cometido por uma pessoa só. Vamos dar aqui as outras classificações, os outros sinônimos, né? De monossubjetivo é unisubjetivo, unilateral e concurso eventual. A gente já explicou de que é muito importante que a pessoa tenha em mente todos esses sinônimos, porque quando você for se submeter a uma prova de OAB, seja de qualquer concurso, é capaz de usar um desses sinônimos. Plurissubsistente ou unissubsistente, vai depender do caso, tá bom? E transeunde, geralmente não deixam vestígios. O sujeito ativo, como a gente já antecipou, ele pode ser qualquer pessoa. Advogado não tem imunidade para esse crime. Logicamente, dentro daquela situação que a gente já explicou, tá certo? Mas se ele usar violência ou grave ameaça, está fora. Sujeito passivo, que é o Estado, bem como aquele que foi vítima da violência ou grave ameaça praticada pelo sujeito ativo, não é necessário que a pessoa intimidada atue no processo. Bem, vamos lá. Bem juridicamente protegida é a administração pública, notadamente a administração da justiça, referentemente à independência e à isenção de quem deve figurar no processo judicial, policial ou administrativo, ou juízes arbitrais. Vamos lembrar desses quatro, né? Bem como as partes envolvidas. Objeto material, a pessoa contra quem foi praticada a violência dirigida a grave ameaça. Consumação, quando é que vai se dar? Como é um crime formal, vamos lembrar disso. Quando a gente efetivamente utiliza a visa absoluta, ou seja, a violência física, e a visa compulsiva, vale que é a grave ameaça, com a finalidade de favorecer o interesse próprio alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funcione e é chamado para intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral, ainda que não ocorra efetivamente um prejuízo material para o Estado ou para terceiro ou obtenção da finalidade almejada. Vamos dizer que a pessoa não se sentiu coagida, independentemente e efetivamente fez a conduta diversa do que a pessoa almejava, o agente ativo aqui desse crime. Está valendo, o crime está consumado. Tentativa é inadmissível, fora está na modalidade oral. Né? Quando é na modalidade oral, realmente ele vai acontecer de uma só vez e não vai ter como seccionar o intercrimes. Vamos continuar aqui. Nós temos uma causa de aumento de pena, a pena aumenta de 1/3 até a metade se o crime envolver crime contra a dignidade sexual. Então, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Significa que tem. Então, se aquele perito, juiz, promotor, seja quem for, estiver em um processo que esteja apurando a dignidade sexual, nesse caso, vamos ter a pena aumentada de 1/3. Entendeu? Então, o juiz pegou ali o processo de estupro de vulnerável, seja o que for, aqueles crimes lá. Se houver uma coação de uma pessoa nesse processo, será aumentado 1/3. Aí eu trouxe para vocês aqui, vou até ampliar para vocês, quais são os crimes, e eu vou ler todos aqui para vocês fixarem bem. Olha, estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, assédio sexual, registro não autorizado de intimidade sexual, estupro de vulnerável, corrupção de menores, satisfação da lasciva mediante a presença de criança ou adolescente,
favorecimento à prostituição, outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável e cena de sexo ou pornografia, mediação para servir à lasciva de outrem, favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual, casa de prostituição, rufianismo, promoção de migração ilegal, ato obsceno, escrito objeto obsceno. Então, qualquer um desses crimes aqui, uma vez sendo apurado e uma pessoa que figurar como juiz, promotor, perito, partes, autor ou réu, for coagido, nesse caso, nós teremos um aumento de até um terço de pena se houver coação das partes. Tá bom? Vamos continuar aqui com nossos slides. Se houver contato dos familiares do réu com a testemunha, a pessoa está respondendo um processo e os familiares ir lá para o corredor do fórum. Embora a parte ele tenha todo o direito de não depor na frente do réu, mas aí no corredor de fora ele se depara com a família do réu. E aí? Vão olhar com cara de boas intenções, ele não vai estar bem satisfeito com aquela pessoa, principalmente se julgar se seu familiar é inocente. E a pessoa vai, e o testemunho pode influenciar decididamente para prisão. Qual é a posição? Qual vai ser? Olha, aqui lá no STF já foi decidido, pessoal. Ação penal, crime de coação no curso do processo. Atipicidade, caracterização, inocorrência de violência ou grave ameaça. Mero contato de familiares do réu como testemunhas de fato. Não suficiência. Impossibilidade de interpretação extensiva do tipo penal. HC concedido, que é o habeas corpus, né? Para absolver o paciente. Inteligência do artigo 344 do Código Penal, que é esse tipo que nós estamos estudando. Precedência. Não configura crime de coação no curso do processo o simples contato familiar do réu com a testemunha arrolada no processo criminal, inexistindo violência ou grave ameaça, sobretudo quando a testemunha rejeita expressamente ter se sentido ameaçada. Então, lembrar que ao aluno basta apontar neste QR Code aqui que você vai ter o inteiro teor, o PDFzão que o professor Romero colocou para você ler tudo e ficar ciente como é que foi, quem foi o ministro relator que fez este voto. E dispõe também, importante a gente trazer, pelo princípio da especialidade, que lá nas comissões parlamentares de inquérito nós temos um tipo específico, ó, lá no artigo 5º da Lei 1579 de 52. Artigo 4 constitui crime impedir ou tentar impedir mediante violência, ameaça ou azoada, que é a vaia, o regular funcionamento da comissão parlamentar de inquérito ou o livre exercício da atribuição de qualquer de seus membros. Aí o que é que ele faz? Ele faz um tipo remetido, tá bom? Ele faz um tipo remetido. Então, diante do que a gente está vendo aqui, se acontecer esses atos que nós vimos dentro de uma CPI, seja em qualquer caso, nós vamos ter um tipo específico que vai estar lá na lei 15.779 de 1952, tá bom? Então, o que temos para falar sobre coação de testemunha, né? Durante o processo, perito, seria isso daí. E espero que você leia a doutrina indicada e fixe bem os conceitos. Até a próxima, até o próximo vídeo. Até mais.